Olá, eu sou o Ricardo Dias e vim falar de livro. E hoje com um enfoque um pouquinho diferente, vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, não vai ser exatamente igual aos outros. Desde sempre a minha principal diversão é ler. Livro para mim sempre foi diversão. Só que livro tem um efeito colateral gravíssimo, ele te faz pensar. Ele gera reflexão, ele gera imaginação, então todas as ditaduras começam a reclamar de livros. Os nazistas faziam alegres queimas de livros, era uma beleza. E hoje nós estamos no 7 de setembro, que é uma data controversa, uma data que na realidade não existiu, foi uma data criada já depois de alguns anos para simbolizar aquilo, mas, em suma, símbolos são importantes, senão hoje é o dia da nossa independência. E se apropriam dela hoje, um momento patético da história brasileira, onde, mais do que nunca, a gente precisa pensar. A gente precisa muito pensar no que a gente quer para o nosso futuro. Eu fui criado durante uma ditadura. Até hoje eu me refiro àquele período como revolução. Não que eu acho que tenha sido uma revolução, só que nós fomos doutrinados na escola a nos referirmos àquele momento como revolução. Então, essa doutrinação que nós recebemos foi muito ruim. Eu não consigo imaginar que tipo de país nós seríamos se não tivesse havido esse crime contra nós. E estamos às portas de um novo crime. Mas pelo menos está muito clara essa tentativa. Então, eu acho que cultura é resistência. Seria muito fácil para mim e para outros youtubers, booktubers ou o que for, simplesmente ignorar para não perder engajamento ou coisa que o valha. Mas o momento é de firmar posições, né? Então eu venho indicar muito rapidamente 3 livros. Um eu não tenho ele aqui fisicamente nas mãos, me foi roubado. Aliás, fica o alerta, né? Todos os viciados em livros têm esse problema, são ladrões em potencial, roubam livros mesmo. Eu mesmo já roubei alguns, então, mas isso faz parte da situação mundial. Livros são roubados, a gente rouba e somos roubados, então não tem muito jeito. E os outros 2, quer dizer, esse que eu não tenho aqui nas mãos é o Tortura Nunca Mais. É um relatório sobre alguns dos abusos cometidos pela ditadura. E eu falo alguns porque jamais vamos saber exatamente quantas pessoas foram mortas e torturadas. Especialmente pelo coronel Brilhante Ustra, ídolo do nosso presidente, que no dia do impeachment da presidente Dilma, homenageou no Congresso, deveria ter saído dali algemado, porque independentemente de qualquer posição política, você não pode fazer apologia à tortura. Isso é a cláusula pétrea, não digo nem da Constituição, a cláusula pétrea de qualquer ser humano decente. Os outros 2 livros que eu acho absolutamente fundamentais para entender o Brasil de hoje são esse, o 1822, do Laurentino Gomes, onde ele explica detalhadamente como a coisa foi feita. É um livro extraordinário, um livro muito bom, um livro que faz... Porque a importância de estudar a história é que você entende onde a gente está hoje. O mundo é uma sequência. As coisas têm um caminhar. As coisas não acontecem de repente. Você não tem um Bolsonaro que cai no nosso colo de repente, não. Bolsonaro é uma construção de muitos e muitos anos. Ele mesmo, eu não creio que tenha inteligência suficiente para a articulação que ele faz, mas por trás dele tem gente muito poderosa que pensa isso, que o conduz, que o vai levando. E nós temos o Brasil, infelizmente, não tem uma tradição democrática das mais fortes. Nós somos um povo que aceita muito ditaduras, nós gostamos muito de ditaduras em algum nível. O maior partido fascista fora da Europa era o nosso, os integralistas. Então, a gente flerta com o autoritarismo meio culturalmente.
Nós veneramos a figura de Getúlio Vargas, que durante 15 anos foi um baita de um ditador, que torturou, que matou, e ele era venerado às vezes até como um santo. Tinha pessoas que tinham estátuas do Getúlio em casa. Então nós flertamos muito com esse autoritarismo. E nós não somos assim por acaso. Nós somos o resultado de 500 e tantos anos de história nossa e mais outros tantos de quem veio para cá. E é preciso estudar isso para a gente tentar romper esse estado de coisas. O outro livro que eu indico aliás, tem um livro que eu vou indicar, que é novo, recente, acabou de sair, que não explica, mas mostra muito do Brasil de hoje. A maneira como a pandemia foi tratada nesse país. É um livro novo do Carlos Eduardo Novaes, sobre quem eu ainda vou fazer um vídeo aqui só sobre ele. É um grande escritor, é um humorista, um pensador do Brasil, talvez tenha sido o primeiro autor que eu li criticamente, quando eu tinha meus 12, 13 anos. E precisa ser lido. Esse livro acabou de sair, é encontrado por aí, no Facebook, nas redes sociais. O Carlos Eduardo Novaes tem uma conta no Facebook, é fácil encontrá-lo lá. E o último livro, surpresa, é esse, a biografia do Lula, primeiro volume do Fernando Moraes. Mesmo sendo de esquerda, sempre tendo sido de esquerda, eu tive um pouco de... Não estava muito interessado em ler por supor que se trataria de uma biografia chapa branca. Antes de me considerar um leitor ou mesmo escritor, que eu sou, como eu sempre tive blogs opinativos e tudo mais, na minha cabeça tem sempre uma frase do Milor: jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Então eu sempre me identifico com o outsider, com a oposição. Mas, para minha surpresa, eu ganhei esse livro de um grande amigo. Para minha surpresa, é um livro extraordinariamente bem escrito pelo Fernando Moraes. É um livro que aponta, não aponta com muita veemência, mas aponta erros. E é uma reportagem detalhada de como foi feita a prisão do Lula, do crime que foi cometido. E mostra muito bem como funcionam os trâmites da nossa política, que no fim são as coisas que comandam a gente. Então eu estou improvisando, quer dizer, todos os meus vídeos são improvisados, mas esse está especialmente mais improvisado porque ele é fruto de uma indignação e de um medo. Medo muito grande de agora, já com uma certa idade, ter que passar novamente por censura, por medo de tortura, por medo de prisões indevidas. E uma coisa para a gente refletir. Eu falei agora, prisões indevidas. Todo mundo nesse país que é preto e pobre sabe muito bem o que é passar por uma prisão indevida. Tem algum? E todo mundo que tem um amigo preto e pobre sabe que ele já passou por isso. Então, acho que se estamos falando de independência, estamos falando de democracia, a hora também é disso. É de mostrar que a gente é capaz. Então, primeiro a gente tem que se livrar desse lixo autoritário que ainda existe nesse país. E em seguida, tão logo a gente reconstrua o país, desculpe, eu até falei errado. A gente não vai conseguir reconstruir esse país antes de construir uma democracia real. Uma democracia onde qualquer cidadão possa andar pela rua sem o risco de ser agredido ou assassinado por ser homossexual, por ser transgênero, onde ele não vai sofrer uma prisão indevida por ser preto, onde a pessoa não vai ser agredida porque está usando uma camisa vermelha e que hoje sequestraram o nosso verde e amarelo, né? Isso vale para tudo também, né? A gente não pode esquecer que também houve desmandos dos dois lados. Nada que se compare ao que nós temos hoje. Nada se compara a isso. Porque mesmo durante a ditadura, por pior que ela tenha sido, a ditadura tinha uma ideia de Brasil.
Uma ideia errada, uma ideia estúpida, uma ideia absurda, mas havia uma ideia. Hoje nós não temos nada. Nós temos uma destruição, nós tivemos o assassinato, um genocídio de compatriotas na pandemia, que foi totalmente mal gerida. Temos 33 milhões de pessoas pobres passando fome. Isso oficialmente, na prática muito mais, porque nós temos a insegurança alimentar, aquela pessoa que não sabe de onde virá a sua próxima refeição. Então, agora que nós estamos reconstruindo, tentando reconstruir a nossa democracia, não vamos reconstruir aquela velha, vamos construir uma nova, com direitos iguais para todos, uma coisa fraterna, uma coisa, eu sei, uma coisa utópica, mas se a gente parar de sonhar, eles ganham, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção e vamos lutar, porque a luta é dura e a gente tem que acabar com isso.